Dia 9 de abril de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 9. Você está vendo no topo da tela que nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. E nessa Bíblia existe sempre um título em cada texto da Bíblia com o propósito de facilitar o seu estudo. Esses títulos são colocados de acordo com os temas que cada capítulo trata. E você está vendo aí o título O Grande Convite da Sabedoria. O capítulo 9 de Provérbios nos apresenta a sabedoria como a dona de uma casa que preparou um banquete e fez um convite, faz, na verdade, um convite para todos nós. E aqui em Provérbios, no capítulo 9, nós vamos ver que, da mesma forma como a sabedoria preparou um banquete para todos e está apresentando um grande convite para todos, do outro lado, também a tolice está fazendo da mesma forma um grande convite. Então, quando lemos Provérbios capítulo 9, nós aprendemos que somos responsáveis pelas nossas decisões. De um lado, a sabedoria faz o grande convite, e de outro lado, a tolice também faz um convite. E a pergunta que fica é qual o convite que você vai aceitar. Então vamos ler aqui a Provérbios 9. O grande convite da sabedoria. Versículo 1. A sabedoria, você vê que a sabedoria aqui está em letra maiúscula. Sabedoria em letra maiúscula se refere a uma pessoa. Essa pessoa, na verdade, é Deus. Então Deus é que convida a todos para sentar-se na sua mesa, para o seu banquete. Então a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Aqui ele fala que a sabedoria edificou a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. As 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, a primeira coluna da sabedoria é a instrução. Toda pessoa que vem até Deus, a sabedoria com letra maiúscula é Deus. Toda pessoa que vem até Deus busca instrução, busca se instruir, busca informação, busca saber como agradar a Deus. Nesse processo de instrução, de instruir-se, a pessoa adquire conhecimento. Conhecimento é a segunda coluna da sabedoria. A pessoa passa a conhecer os mandamentos de Deus. A partir do conhecimento, a pessoa tem dúvidas. Quando você está buscando informações, você vai ampliando os conhecimentos, você tem dúvidas, e aí a terceira coluna é o conselho. Você vai buscar nas pessoas que têm experiência o significado, o, o entendimento das coisas. E a partir da instrução, das informações, do conhecimento e do conselho que você toma com as pessoas que são mais experientes e que têm excelentes resultados. Nunca se toma conselho com alguém que não sabe nada a respeito daquele assunto. Você só busca conselho
com a pessoa que tem experiências e resultados positivos naquele assunto. Um solteiro que busca como ter um bom casamento, ele vai tomar conselhos quando ele está buscando se casar com alguém que tem um bom casamento. Um solteiro não toma conselho com uma outra pessoa solteira que não sabe nada a respeito de casamento e nem toma conselho com uma pessoa que já se divorciou várias vezes. Ele toma conselho com alguém que tem um casamento que está indo bem. Daí a pessoa usa a inteligência. A inteligência é a quarta coluna da sabedoria. Na inteligência, a pessoa usa a razão e ela trabalha com todas as informações que ela colheu, com todos os conhecimentos que ela obteve, com os conselhos que ela ouviu, e ela processa tudo isso usando a inteligência, e a partir da inteligência a pessoa chega na quinta coluna da sabedoria, que é o entendimento. No entendimento, como o próprio nome diz, a pessoa passa a entender a respeito daquele assunto. Uma pessoa que é entendida num assunto, ela buscou informações, a primeira coluna. Ela adquiriu conhecimentos, segunda coluna. Ela ouviu conselhos, terceira coluna. Ela usou a sua razão, tomou tempo, usou a sua inteligência, a quarta coluna, e agora ela tem entendimento, a quinta coluna a respeito daquele assunto, e ela pode tratar daquele assunto com facilidade. Uma pessoa que tem entendimento sobre um assunto vai ter discernimento na hora de tomar decisão. E o discernimento é a sexta coluna da sabedoria. O que é o discernimento? É a capacidade de diferenciar entre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdade e o que é falso, entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é puro e o que é impuro. Uma pessoa que tem discernimento, ela é colocada diante de uma situação e ela diz: isso é o certo. Ela tem discernimento. Discernimento traz clareza para a tomada de decisões. Essa é a sexta coluna da sabedoria. E a sétima coluna é a prudência. A prudência é a capacidade de tomar a melhor decisão quando é possível tomar duas ou mais alternativas, todas boas. Um exemplo de prudência é: você está dirigindo seu carro, o sinal fica amarelo, você pode parar ou você pode passar. Vai depender da distância que você está do sinal. Então, o sinal ficou amarelo. Se você está perto do sinaleiro, você pode passar. Você está mais distante, então é melhor parar. Então, na prudência, você tem duas opções, duas alternativas possíveis, e na prudência, você sabe escolher a melhor decisão. Você oferece uma feijoada para você. Você pode comer na hora e pode deixar para depois. Vai depender da hora que você recebeu o prato. Comer uma feijoada perto da meia-noite não é prudente. Comer feijoada é ótimo, mas meia-noite não é prudente. Num sábado no almoço, num domingo no almoço, você pode comer a feijoada tranquilamente. Então, a prudência é o nível, a sétima coluna da sabedoria. Então, aqui o versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Versículo 2. Charqueou
as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou o seu vinho com especiarias e arrumou a sua grande mesa. Esse versículo 2, preparou as melhores carnes, significa preparou uma refeição consistente. Quando ele fala de carnes, ele está falando a respeito de comida sólida. Paulo, nas suas cartas na Bíblia, quando ele falou com os coríntios, ele disse para os coríntios o seguinte: vocês estão parecendo crianças, porque estão precisando de leite espiritual. E eu dei leite para vocês quando vocês eram novos na fé. Mas agora vocês já deveriam estar prontos para se alimentar com comida sólida. Mas vocês ainda estão agindo como se fossem bebês, como quem precisa de leite espiritual. Então, quando você lê o versículo 2 aqui, que a sabedoria, ela charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, ele está dizendo a sabedoria prepara ensinamentos que são sólidos, que são preparados para que as pessoas se alimentem da sabedoria e consigam ter uma vida consistente, uma vida de decisões que vão fazer a diferença na vida da pessoa. E preparou seu vinho com especiarias e arrumou a sua grande mesa. Preparou o seu vinho. O vinho aqui simboliza que se você andar na sabedoria e você beber o vinho da sabedoria, você vai ter a alegria da sabedoria. Algumas pessoas dizem, então esse versículo 2 de Provérbios 9 justifica que as pessoas bebam vinho. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia não só em um único texto. Nós temos que ler a Bíblia como se a Bíblia fosse uma unidade. Então, antes de você dizer que a Bíblia autoriza beber vinho, você deve ler todos os textos que falam a respeito de bebida. Especificamente, quanto a beber vinho, se você ler Provérbios, capítulo 20, lá está escrito no versículo 1 que o vinho é escarnecedor. Significa que o vinho, ele escarnece, ele tira sarro da pessoa que bebe, porque ele parece uma bebida inofensiva, parece uma bebida agradável, uma bebida leve, uma bebida que traz relaxamento, mas aquele que tropeça no vinho, ele começa relaxando, depois ele vai se embriagando, bebendo, e quando ele menos vê, ele já está vendo coisas que não deveria ver, falando coisas que não deveria falar e agindo sem inteligência. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 29 até o final do capítulo 23. E ainda no capítulo 31, que é o último capítulo de Provérbios, existem alguns versículos que dizem assim: não beba o vinho, para que você não perca o juízo e para que na hora de fazer o julgamento significa na hora de tomar as decisões, você esteja muito sábio para que você possa tomar a decisão certa na sua vida. Então você vê que Provérbios capítulo 20, versículo 1, capítulo 23, versículo 29 até o final do capítulo 23, o capítulo 31, ali nos versículos 4 e 5, 6 e 7, falam que se você se envolve com o vinho, você acaba perdendo a sabedoria. E quando você vê que tem esses 3 capítulos de Provérbios falando, alertando sobre o beber o vinho, você vê que
A Bíblia, ela não recomenda o uso do vinho. Você tem ainda um texto no Novo Testamento, em Efésios, em que Paulo fala no capítulo 5 que vocês não devem se embriagar, mas vocês devem se encher do Espírito Santo. Então é mais um texto que fala que, e muitas pessoas dizem, mas em Efésios está escrito não vos embriagueis. Então, se está escrito não vos embriagueis, significa que você pode beber desde que você não fique bêbado. Mas, como nós estamos falando aqui, o capítulo 20 de Provérbios, no versículo 1, fala que o vinho é escarnecedor, ele é zombador, ele brinca com a pessoa, porque parece leve e a pessoa diz: eu não vou me embriagar. Quando ela menos espera, ela acaba se viciando na bebida. Em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 29 até o final do capítulo, ele fala que a pessoa que bebe, ela bebe e quando ela acorda da bebida, ela pergunta: onde é que está o próximo gole? Então, mostra o perigo do vinho. Então, quando você lê o versículo 2, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, Deus prepara comida sólida com a sabedoria para que se possa tomar boas decisões. Preparou seu vinho com especiarias, significa ele traz alegria, porque o vinho simboliza festa. Então você vai ter uma vida de alegria se você beber do vinho da sabedoria. Beber o vinho da sabedoria é uma forma, é uma ilustração, uma maneira de dizer para as pessoas. As pessoas do mundo bebem o vinho para ter alegria. As pessoas que sentam na mesa da sabedoria tomam os conhecimento, as 7 colunas da sabedoria, para terem alegria. Ele preparou o vinho com especiarias e arrumou a sua grande mesa. Agora veja o versículo 3. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: o ponto mais alto da cidade significa que a sabedoria, que é aqui a sabedoria com letra maiúscula, que é Deus, ele já deu ordens às suas servas. As suas servas aqui está se referindo a todas as pessoas que anunciam o reino de Deus. Deus deu ordem para todos os seus servos e todas as suas servas para proclamarem os convites, para chamarem as pessoas para Deus. E quando ele fala que desde o ponto mais alto da cidade, significa que Deus chama todas as pessoas de todos os lugares. O ponto mais alto da cidade aqui simboliza que Deus está chamando todos para que venham para o seu banquete, para que comam da palavra dele, para que bebam do vinho dele, para que tenham alegria e saibam decidir bem a sua vida. Então, qual é o convite que Deus faz? Versículo 4. Vinde todos vós, os incautos. Incautos são os desavisados. Vinde todos vós, os incautos. Aos insensatos e desajuizados conclama. Verso 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Nesse versículo 5, você vai lembrar que quando Jesus estava para morrer, ele fez a celebração da última ceia. E ele tomou o pão e partiu entre os discípulos e disse: este pão que é partido por vós simboliza o meu corpo. E eles também beberam do fruto da vide. Quando você lê o Evangelho de Mateus, o texto diz assim: eles beberam
do fruto da vide. E o fruto da vide não é apenas o vinho, que é a bebida fermentada. O fruto da vide inclui também o suco da uva. Então, existe ali uma divergência no estudo teológico. Algumas pessoas dizem fruto da vide significa suco da uva. Algumas pessoas dizem que entre os judeus o consumo do vinho é natural. Então algumas pessoas dizem o que eles beberam era o vinho. Eu sigo o entendimento de que fruto da vide está dizendo que era o fruto da videira. Então aquilo, o fruto da vide, não diz vinho. Mas o fato é que pão e vinho simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então aqui no texto de Provérbios 9, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu preparei. Isso está dizendo, comam do meu banquete. Mas como o versículo 5, aqui na King James, fala comam do pão e do vinho que eu preparei, nós podemos lembrar, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então, numa aplicação para hoje, poderíamos dizer, venham e comam da pessoa de Jesus. Aqui hoje é dia 9 de abril e nós estamos lendo o Evangelho de João nesse mês de abril, aqui no canal. Nós estamos do dia 1º até o dia 21 de abril, lendo cada dia um capítulo do Evangelho de João, porque nós celebramos a Páscoa recentemente. E a Páscoa, você sabe, lembra a paixão de Cristo. Ele morreu na sexta-feira da paixão, mostrando a paixão que ele teve pela humanidade, o amor com o qual ele entregou a vida dele por todos nós. No sábado de Aleluia, ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte e no domingo ele ressuscitou e depois ele apareceu para cerca de 500 seguidores e depois ele subiu novamente aos céus, está à direita de Deus, intercedendo por todos os santos, até a vinda para o juízo final. Então, no versículo 5, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Comam da carne de Jesus e bebam do sangue de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus disse assim, aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida em mim. Jesus estava dizendo que aquele que participa da celebração da ceia, participa do corpo e do sangue, tem vida em Jesus. E aqui fica um alerta. Talvez você já aceitou a Jesus, mas você ainda não se batizou nas águas e você ainda não entrou em plena comunhão com a igreja que você participa. Pense sobre isso. É importante que você se batize nas águas e que você participe da ceia. Aproveitando que nós estamos no mês de abril e estamos lendo o Evangelho de João, no dia 3 nós fizemos a leitura de João capítulo 3. E em João, no capítulo 3, Jesus tem uma conversa com o fariseu. Fariseu eram os líderes religiosos, conhecedores das Escrituras. E ele explica para Nicodemos, que era um mestre, que é necessário nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Então, nascer da água significa se batizar nas águas. O batismo nas águas, com imersão, significa que você está entregando publicamente todo o seu corpo
para ser de Deus. Isso é nascer da água. Nascer do Espírito é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quando você faz uma oração aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, e você passa a seguir os ensinamentos dele, limpando o seu coração, você passa a ter no seu coração pensamentos que honram a Deus. Então, nascer do Espírito significa receber a Jesus, receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida, e ter uma vida em que o seu coração, os seus pensamentos, são pensamentos que honram a Deus. Então, esse versículo 5, nós podemos extrair esses ensinamentos. Venham, comam do meu pão e bebam do vinho que eu preparei. Venham e comam de Jesus. Participem da ceia do Senhor. Se batizem nas águas. Sigam a Ele em espírito e também em verdade. Agora o versículo 6. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Abandonar a insensatez, abandonar a falta de juízo. A falta de juízo é andar longe de Deus, longe do seu banquete, longe dos ensinamentos dele e da alegria que ele tem para todos os que comem desse banquete. Então, abandonai a insensatez e vivei, e vivam. Andai pelo caminho do arrependimento. Você vê que caminho aqui está em letra maiúscula. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, andai pelo caminho é andai de acordo com o que Jesus ensinou. Andai pelo caminho do arrependimento. Claro que quando o Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Salomão viveu muitos anos antes de Jesus. Então, alguém poderia dizer assim: não faz sentido interpretar Provérbios juntamente com os evangelhos, porque Jesus nasceu bem depois do rei Salomão. Mas o texto de Provérbios, ele não é apenas um texto que foi escrito no tempo de Salomão e que ficou parado, estático no tempo. Ele é a revelação de Deus. E a palavra de Deus, como revelação de Deus, ela se completa com os evangelhos, se completa com os textos do Novo Testamento, porque a Bíblia, ela forma uma unidade. Toda ela, no Antigo Testamento, juntamente com o Novo Testamento, forma a palavra de Deus. Então, você deve interpretar a Bíblia como um todo. E mesmo que você não leia, não observe Provérbios 9, considerando Jesus aqui, vamos dizer que tudo isso que nós falamos aqui a respeito de Jesus, vamos cortar isso. Mesmo assim, você volta para o versículo 1 e você vê o grande convite da sabedoria, e o versículo 1 está a sabedoria com letra maiúscula. E essa sabedoria é uma pessoa. Então essa pessoa é Deus. E Deus é aquele que está convidando. E se você quiser cortar essa interpretação que considera Jesus no versículo 5, vinde e comei do meu pão e bebei do meu vinho que preparei, então poderíamos dizer: venham e comam a minha comida e a minha bebida. A minha comida são os meus ensinamentos, e a minha bebida vai trazer alegria. Se você participar do banquete da sabedoria, do banquete de Deus.
Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. E se você cortar a ideia de Cristo, andai pelo caminho de Deus. Qual é o caminho dele? O caminho do arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é saber, perceber o que está errado e mudar de rota, mudar de vida. Então andai pelo caminho do arrependimento. Parem de fazer as coisas erradas. Porque tem pessoas que sabem o certo e o errado, mas elas andam fazendo o que querem. O arrependido, ele não faz o que quer, ele toma consciência e ele muda de rota. Versículo 7. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Aqui do versículo 7, nós temos aqui um pedaço, um trecho de Provérbios capítulo 9, que fala sobre quem você corrige. Se você corrigir uma pessoa zombadora, uma pessoa que não quer mudar de vida, ela vai incomodar você. Você deve corrigir somente o sábio. O sábio, quando você corrige ele, ele fica alegre, ele agradece você. Mas o zombador, quando você corrige ele, ele se irrita com você. Então aqui o texto diz: o que censura o zombador, o que diz para o zombador, olha, isso aí está errado, traz afronta sobre si. Se você corrige o zombador, censura ele, você vai receber uma afronta. Ele vai dizer: quem você pensa que é para me dizer alguma coisa? Você acha que você é o certinho? Quem que você pensa que é? Que você é o moralista? Ele afronta quem corrige ele. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Então a pessoa começa a dizer: ah, o João acha que é o santarrão. A Joana acha que sabe tudo. Começou a falar para mim o que que eu faço, o que que eu não faço. Então, a pessoa que repreende o ímpio mancha o próprio nome. A pessoa começa a perseguir aquele que corrige ele. O zombador, ele faz isso. Versículo 8. Portanto, não admoestes o escarnecedor. Ou seja, não corrija ele, não queira ensinar ele, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. 9. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito seu saber. Então aqui o versículo 9 diz: converse com o sábio, converse com o justo, porque o sábio, o justo, eles querem aprender. E esse versículo também serve como uma orientação para nós, dizendo assim: que você seja o sábio, que você seja a pessoa justa, que você seja aquela pessoa que, quando recebe a repreensão, escuta e muda de rota. Que você não seja o zombador, a zombadora, o escarnecedor, a escarnecedora, a pessoa que, quando é corrigida, persegue aquela pessoa que está corrigindo você. E aí o versículo 10 diz assim: o temor do Senhor, o que é temor do Senhor? Significa o respeito absoluto por Deus, colocar Deus com grande respeito em primeiro lugar. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor, ter um grande respeito pelo Senhor, é a chave da sabedoria. Veja que sabedoria aqui está em letra minúscula. Nós comentamos ontem, quando lemos Provérbios 8, que quando você lê Provérbios, tem alguns trechos que a sabedoria está com letra maiúscula e isso representa Deus. E tem alguns trechos que sabedoria está em letra minúscula, que é sabedoria no sentido de conhecimento, entendimento, ensinamentos que vêm de Deus e que devem ser seguidos. Então aqui o versículo 10 diz: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Colocar Deus em primeiro lugar, com muito respeito por Deus, é a chave
do conhecimento, de saber o que fazer, de tomar decisões inteligentes. Então é a chave da sabedoria e conhecer a divindade. Divindade aqui, nessa versão da King James, ele está usando essa palavra, divindade. Mas o texto significa conhecer ao Senhor, né? É alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, e conhecer a Deus, né? ao que Deus quer de nós, a vontade de Deus, é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, o versículo 10 está dizendo: procure ter o relacionamento com Deus. O ponto do versículo 10 é: procure ter relacionamento com Deus. Quando nós fizemos a leitura de Provérbios capítulo 4, lá em Provérbios 4, no versículo 7, está escrito assim: adquire a sabedoria com tudo o que você possui. E aí nós comentamos que a sabedoria, ela tem dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, que vem de cima para baixo, e a sabedoria horizontal, que é a sabedoria das coisas que são ligadas a essa terra. E nós dissemos que a sabedoria vertical, ela vem de Deus para nós. Para você conseguir a sabedoria vertical, você precisa orar, ler a Bíblia, jejuar e ter um tempo com Deus. Sabedoria vertical é a sabedoria espiritual. Então você precisa orar todos os dias, porque a oração é o relacionamento com Deus. Quando você ora, você está conversando com Deus. Quanto mais você ora, mais você ouve a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus significa que ele responde você. Como que Deus responde? Ele fala no nosso coração, ele fala no nosso pensamento, ele fala quando nós estamos lendo a Bíblia e o Espírito Santo sopra levemente, dizendo: está vendo esse texto? Então preste atenção nisso e nisso. Você precisa melhorar nisso. Quando você tem uma vida de devoção, uma vida de oração, o Espírito Santo fala com você e você consegue ter sensibilidade para perceber a voz do Espírito Santo falando com você. Agora, quando você não ora, quando você acorda e fala: eu vou fazer isso, isso e isso, você não abre espaço para que o Espírito Santo fale com você. Então você acaba tomando as suas decisões e você não dá entrada para que ele fale com você. Então, quando você ora, se você não tem essa prática, ore, agradeça, comece sempre a oração agradecendo aquilo que você tem. Essa é uma forma de você chegar até Deus. Jesus ensinou o Pai Nosso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ali no versículo 9, a seguir, Jesus disse: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então Jesus estava dizendo: quando vocês forem orar, primeiro santifiquem o nome de Deus. Ou seja, agradeçam, reconheçam que Ele está no céu, que o nome dele é santo, que ele é altíssimo, agradeçam a Ele. Aí ele diz: venha a nós o teu reino. A segunda frase, venha a nós o teu reino, significa nos ensine as coisas que são do reino. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, fala sobre agradeça a Deus. Vá até Deus como filho, como filha, chamando ele de pai, e agradeça. Então, ore a Deus agradecendo primeiramente. Depois que você agradece, peça a Deus que você esteja pronto para ouvir a vontade dele. E depois, coloque as suas questões, as suas demandas. Você sabe que o Pai Nosso fala também que você deve pedir o pão nosso, aquilo que você precisa. É nessa hora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
que você pede o que você precisa. O pão nosso simboliza o pão, simboliza o que você precisa, aquilo que está ligado à sua fome, à sua necessidade. Então, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Essa é a oração. E também você deve perdoar as pessoas. Se você não perdoa e carrega o coração com mágoa, você não consegue ser ouvido por Deus. Inclusive, Jesus disse: se você for ofertar e lembrar que tem uma questão com seu irmão, primeiro deixa a oferta no altar, deixa a oferta lá. Se reconcilia. Depois você volta e oferta. Significa que se você não perdoa as pessoas, isso aqui é sabedoria. Se você não perdoa alguém, além de você ficar carregando a pessoa, preso com ela, porque você não esquece daquela pessoa, você sempre lembra daquela ferida aberta, você fica afetado, afetada por não perdoar, você também não pode chegar até Deus e ofertar. Porque Deus, ele quer que você perdoe as pessoas. Então, Deus trabalha com o perdão. Inclusive, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 até o versículo 48, Jesus disse: abençoai aos que vos amaldiçoam, bendizei aos que vos maldizem, e orai por aqueles que vos perseguem, porque vai ser assim que vocês vão ser chamados filhos de Deus. Então, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Eu estou falando aqui de oração, estou me demorando na oração, porque isso diz respeito à sabedoria vertical. E estamos falando de oração e com essa dedicação, porque esses assuntos são os assuntos que fazem que você abra espaço para que Deus fale com você. Se você anda na oração dessa forma, se limpando, perdoando e agradecendo a Deus e tem uma vida de constante oração, Deus vai falar com você bem de perto. Depois, você deve ler a palavra, porque Deus se revela pela palavra. Você está acompanhando aqui essa meditação na palavra. Toda essa meditação na palavra, ela vai trazendo conhecimento para nós e entendimento de como Deus quer que nós venhamos adquirir a sabedoria. Então, a palavra também nos instrui. A palavra vai mostrando para nós o caminho de Deus. Por isso é importante ler a palavra. E terceiro, é importante jejuar, porque o jejum faz com que você sacrifique o alimento físico e isso faz com que você fique mais sensível para ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos Provérbios 4, nós comentamos sobre como fazer o jejum. Você deve abrir o jejum dizendo: Senhor, eu estou abrindo um tempo de jejum. Você deve beber água, o jejum é de comida sólida. Você pode beber água, o corpo precisa de água e você deve fazer de acordo com os seus limites, de acordo com a sua possibilidade. Você pode fazer um jejum abrindo ele meia-noite, ou você pode fazer o jejum quando você acorda, você bebe água e você diz: Senhor, eu estou abrindo o jejum e eu vou ficar aqui em jejum até as 10 da manhã, até o meio-dia, até as 14 horas, até as 15, até as 16, até as 17 ou até as 18. Tudo depende do seu propósito. Você pode fazer um jejum de 3 dias, até as 10 da manhã. Se você acorda ali pelas 5, pelas 6, pelas 7, mas se você acorda às 5, 6, você pode fazer um jejum das 5 até as 7 ou das 5 até as 9. Veja se você consegue ficar 1 hora, 2 horas. Tem pessoas que por problemas de saúde não conseguem ficar mais do que 1 hora de jejum. Então, se você tem esse problema, Deus vai entender que se você ficar 1 hora só,
você já está fazendo um grande sacrifício. O que importa é que você separe esse tempo para Deus. O que é sacrifício para um, não é sacrifício para outro. Se você está acostumado a acordar e ficar sem comer e sempre comer a primeira refeição meio-dia, então o seu organismo já está acostumado a fazer isso. Então o jejum teria que ser até uma da tarde. O jejum, ele tem que ter um sacrifício ali. Algo que vai gerar uma certa dor no seu corpo físico dentro do seu limite. Então você não vai sair por aí fazendo jejum de 3 dias sem comer, dizendo assim: eu estou me santificando para Deus. Isso é tolice. Você vai ficar doente, você pode parar no hospital, você pode até ficar internado e pode até desmaiar. Então, faça o jejum com prudência, mas coloque um tempo para Deus. Então, isso vai trazer sabedoria vertical. E sabedoria horizontal é buscar conhecimentos a respeito dos assuntos da vida. Quando você busca sabedoria horizontal, você trata do repertório. O que é repertório? É o conjunto de assuntos que você consegue falar. Então, estude educação financeira. Você vai aprender a administrar o seu dinheiro, você vai aprender a investir, você vai aprender a investir o seu tempo com coisas melhores e mais produtivas. Estude um instrumento musical. Você vai ampliar o seu cérebro, vai desenvolver criatividade. Isso vai fazer diferença em tudo que você fizer. Estude um novo idioma. Você vai aprender uma nova cultura, você vai estar pronto para viajar para outros países. Se acontece uma crise no seu país, você tem essa capacidade de migrar para um outro território com mais facilidade. Estude sobre mecânica. Você vai saber resolver os problemas do seu dia a dia. Estude sobre costura para que você saiba fazer os pequenos reparos nas coisas da sua casa. Estude sobre os alimentos, como preparar uma refeição que é suficiente para que eu tenha saúde e que também seja boa para a minha saúde. Estude sobre essas coisas. Tem pessoas que comem sem. Tem um ditado que as pessoas dizem: você é o que você come. Então, tem muitas pessoas que estão doentes, com diabetes, com vários problemas de fraqueza e anemia, porque não se alimentam de maneira sábia. Então, isso é sabedoria horizontal. Então, versículo 10: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Respeitar a Deus, e Deus fala, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que nós devemos nos santificar, ou seja, nos separar para Deus em espírito, em alma e em corpo. Então significa que a nossa entrega para o Senhor é não só entrega do coração. Tem muitas pessoas que estão muito acima do peso porque estão comendo de maneira desregrada. Então, aqui não se trata de nenhuma discriminação em relação a quem está acima do peso, mas é que estar acima do peso traz muitos problemas de saúde, traz muitas doenças. Então, a questão de cuidar do espírito, cuidar da alma, a alma fala a respeito das emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Tem pessoas que têm pensamentos ruins o tempo todo, pensamentos maus, desejos ruins. Então, uma pessoa que não cuida da sua vida emocional, ela pode se entregar para comer em excesso. Muitas pessoas comem demais, são compulsivas, porque elas estão com a vida emocional afetada. Como está a ansiedade, as preocupações com o dia a dia? Então, você vê que e tem muitas pessoas vazias espiritualmente
E são pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas estão vazias espiritualmente, então elas procuram se satisfazer na comida, na prostituição, na bebida, se entregam para as bebidas e outros se entregam para as drogas, porque elas estão com a vida espiritual vazia. Então você percebe que tudo aquilo que nós falamos sobre sabedoria espiritual, que é a oração, a leitura da Bíblia e a entrega em jejuns para Deus, é uma forma de você adquirir a sabedoria espiritual, de você ouvir a voz de Deus, de ter comunhão muito perto com Deus. Isso é sabedoria vertical. E a horizontal, estudar sobre educação financeira, como cuidar das roupas, como cuidar da alimentação, como cuidar do meu veículo, aprender um idioma, aprender a tocar um instrumento musical, aprender sobre costura, saber a respeito de economia, a respeito de política, a respeito de assuntos que abram o seu repertório, para que você tenha uma visão mais ampla da vida. Conhecer os bairros da sua cidade. Tem pessoas que você conversa e ela nunca saiu do bairro que ela mora. Ela ficou sempre, só vive a vida dentro do seu próprio bairro. Conhecer a sua cidade, conhecer as cidades vizinhas, se interessar em conhecer outras culturas, faz com que você veja as formas diferentes das pessoas de entender o mundo e fazem com que você consiga conversar com mais pessoas, e isso é sabedoria horizontal. Então, o temor do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Nós falamos isso, e na verdade tudo que eu falei aqui é uma repetição de Provérbios capítulo 4. Mas nós repetimos aqui para reforçar e também, de repente, se você não leu Provérbios 4, fica o convite para que depois você leia Provérbios 4, que fala a respeito de como achar a sabedoria. Versículo 11. Porquanto significa por quê? Porque por meu intermédio, ou seja, pela sabedoria, os teus dias serão multiplicados. Veja, pela sabedoria você se alimenta melhor e você tem mais saúde física, os teus dias ficam melhores. Pela sabedoria, você cuida da sua vida emocional, você cuida da sua vida espiritual. Então você tem o espírito, a alma e o corpo tratados. E isso traz longevidade. Você vai ter mais anos de vida. E o tempo da tua vida se prolongará. Versículo 12. Se fores, veja o versículo 11. Porque por meu intermédio os teus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. 12. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Então, o versículo 12 diz: você decide o que você quer fazer. Como nós falamos no começo desse texto de Provérbios 9 traz a proposta da sabedoria, o banquete da sabedoria. Você escolhe se você quer comer dessa comida ou se você quer comer o convite da insensatez. Agora vem a última parte de Provérbios 9. Você vê o título aqui, o convite da insensatez. A insensatez é a louca. Você vê insensatez está com letra maiúscula. É da mesma forma como a sabedoria se refere a Deus, a insensatez aqui se refere à proposta do mundo, a proposta de você andar longe de Deus. Então, aqui o versículo 13, a insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Então, da mesma forma como a sabedoria é apresentada como uma pessoa que preparou um banquete, a insensatez é apresentada como uma mulher que é sensual, que é exibicionista e que não sabe de nada. A palavra ignorante significa que não tem informação nenhuma a respeito de um assunto. Ignorante significa pessoa que não busca conhecimento. Então a insensatez é uma mulher sensual. Chama atenção,
é exibicionista, né? E é ignorante, não sabe de nada. Versículo 14: ela está sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Então você vê que, da mesma forma como a sabedoria chama do ponto alto da cidade significa que a sabedoria está em todos os lugares, tem alguém falando a respeito de Deus, convidando você para seguir o caminho certo. E quando 14 fala que a insensatez está sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, ele está dizendo que, da mesma forma, os convites para as coisas erradas estão nos pontos mais altos da cidade. Da mesma forma que do ponto mais alto existe convite para a sabedoria, também existe convite para a insensatez. Isso significa que todos os dias você recebe propostas para fazer o bem e para fazer a coisa errada, de todos os lugares. E o versículo 15, ela propagandeia a sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Ela faz a sua propaganda para quem passa perto dela. E o convite é, versículo 16: vinde todos vós, os incautos, venham vocês os desavisados, e aos que não têm bom senso ela convida. Repare que o versículo 16 diz assim: vinde todos vós, os incautos. A tolice, a mulher, a insensatez chama os incautos. E quando você volta aqui para a sabedoria, você vê aqui que no versículo 4, ó, a sabedoria fala o quê? Vinde todos vós, os incautos. A sabedoria chama os desavisados para o caminho dela. E aqui no versículo 4, ele diz: aos insensatos e desajuizados ela conclama. Versículo 5: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu preparei. A sabedoria chama a todos. Da mesma forma, indo aqui para o versículo 16, a insensatez também chama. Vinde, todos vós os incautos, os desavisados, e aos que não têm bom senso ela convida. 17. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Então o convite da insensatez é: aquilo que você pega dos outros é bom. Então aqui a proposta é: se você furta, se você engana alguém para receber um benefício, ou se você sai com a mulher do próximo, o marido da próxima, ou se você pega alguma coisa de alguém, isso daí é bom. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Então a proposta é pegar aquilo que é dos outros. É bom. Versículo 18: contudo, eles, os tolos, os desavisados, os incautos que seguem no banquete da insensatez, nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Então aqui ele está dizendo: você escolhe qual o caminho que você quer. Quem senta no banquete da insensatez vai repousar nas profundezas do inferno. Não vai ter relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, então não vai estar no reino de Deus. Não está no reino de Deus, estará no inferno. Não porque Deus quer que alguém vá para o inferno, mas porque a própria pessoa escolheu não sentar no banquete da sabedoria. E agora na tela, você que ainda não se entregou para Jesus, você tem a oportunidade de sentar na mesa da sabedoria, de aceitar a Jesus e começar a buscar essa sabedoria vertical e ter o relacionamento com Deus e tomar o caminho do reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, a Bíblia fala que você deve confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pedir o perdão dos seus pecados
receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que traz a presença de Deus para te guiar até o céu, te ajudar aqui nessa terra a escolher o caminho certo todo dia e ter o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que aceitam Jesus. Quem está no livro da vida entra no céu quando houver o tribunal de Cristo, sem precisar ser julgado diante do juízo final. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de juízo final. Então, você que ainda não aceitou a Jesus e lendo Provérbios 9, quer seguir no banquete da sabedoria, faça essa oração de confissão comigo. Declare em voz audível a frase 1. Senhor Jesus, ligue o seu pensamento com Deus agora e ore, entregando-se para Ele, dizendo a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora você aceitou a Jesus. Se você não faz parte de nenhuma igreja, de nenhuma comunidade de fé, procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que Jesus é o único que merece todas as nossas orações. Se você tem santo, imagem, amuleto na sua casa, coloque fora, porque você não precisa mais disso. Quando você aceita Jesus, Deus e Jesus e o Espírito Santo, eles são espirituais, mas eles são onipresentes. Onde você está, ele está junto com você 24 horas por dia, o tempo todo. Deus é eterno, então ele está com você até a sua morte e mesmo depois da sua morte, Deus continua vivo. Jesus continua vivo. O Espírito Santo continua vivo. Eles são eternos. Então, você não precisa de uma imagem, um amuleto, um santo, porque quando você aceita Jesus, ele já está com você o tempo todo. Você pode falar com ele em pensamento no ônibus, dirigindo seu carro, andando com a sua bicicleta, andando na sua moto, no dia a dia, quando você está na sua casa. Em todos os momentos, na sua cama, você pode estar orando, falando com Deus. Deus está com você durante todo o tempo. Então, vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pelo banquete que o Senhor preparou para nós, o banquete da sabedoria, onde o Senhor nos serve comida sólida e o vinho da alegria, que simboliza, representa a alegria da vida. É isso que o Senhor tem para todos aqueles que comem e bebem da sua comida e da sua bebida. Também te agradecemos pela entrega de Jesus, que entregou a sua vida por nós e partiu o seu corpo e o seu sangue por nós. Esse texto fala de que a sabedoria é venham e comam do meu pão e bebei do meu vinho, que nos lembra que devemos nos alimentar mais de Jesus. Nos alimentar de Jesus significa termos mais Jesus como nosso modelo, como aquele que devemos seguir e realmente andar nos caminhos e nos passos de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de nós, os meus irmãos, as minhas irmãs, em Cristo, para que possam ter esse encontro mais profundo com o Senhor e possam entregar a sua vida mais e mais a cada dia para seguir o teu reino e cumprir o teu chamado e o teu propósito, recebendo as alegrias que o Senhor tem para os que seguem a ti. Peço que o Senhor remova os que estão no caminho da perdição, no caminho da tolice, que eles recebam a sabedoria para tomarem a decisão certa, para saírem do caminho da perdição e entrar no caminho da salvação e da rendição ao Senhor, para que possam herdar o reino de Deus e caminhar numa nova trilha,
em um novo caminho onde recebem a comunhão com o Senhor e as alegrias que só o Senhor pode dar para aqueles que buscam a Ti. Assim oramos e agradecemos, dando glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém.